Uma coisa bem estranha sobre a gente é que nem sempre o nosso lado emocional cresce na mesma velocidade que o nosso corpo. A gente pode ter 55 anos por fora, mas lá dentro às vezes parece que temos só 4 ou 5, principalmente quando se trata de como lidamos com nossos sentimentos e como nos comunicamos. Para entender se somos emocionalmente maduros, ou até mesmo para perceber isso nos outros, tem uma pergunta simples que nos leva direto ao ponto. Como reagimos quando alguém que é importante pra gente nos decepciona ou nos deixa na mão? Essa resposta nos dá uma boa pista sobre nossa idade emocional. E tem 3 reações que indicam que ainda temos um caminho a percorrer nessa maturidade emocional. Dá pra dar uma nota de 1 a 10 em cada uma delas. Primeiro, ficamos emburrados, muito chateados, e não queremos nem falar pra pessoa o que ela fez de errado. O golpe no nosso orgulho e na nossa dignidade é tão grande que a gente se fecha, fica vulnerável demais pra mostrar que se machucou. A gente fica esperando, meio que contra todas as expectativas, que a outra pessoa magicamente entenda o que fez de errado e conserte tudo sem a gente precisar falar nada. É quase como uma criança que ainda não sabe falar e espera que os pais adivinhem o que tá acontecendo. Segundo, a gente fica com raiva. Aí a reação é ficar com uma raiva imensa e meio desproporcional da pessoa que nos decepcionou. Essa raiva pode parecer poderosa, mas no fundo mostra que a gente se sente fraco, angustiado e acuado. Mas a única maneira que a gente encontra para tentar recuperar o controle é agir como se fosse um imperador ofendido ou um predador provocado. Os ataques e a crueldade são, de certa forma, um jeito de admitir que a gente está com medo e se sentindo desprotegido. A dor é forte e profunda, e a forma como a gente lida com ela, acima de tudo, é triste. Terceiro, a gente simplesmente ignora a outra pessoa. É difícil mostrar para alguém que nos machucou que a gente ficou magoado, que essa pessoa tem poder sobre nós, e que uma parte importante da nossa vida depende dela. Então, muitas vezes, é mais fácil construir um muro de indiferença. Justo quando a gente está mais vulnerável emocionalmente, a gente insiste que não viu nada, que tanto faz, que não se importa. Talvez a gente não esteja só fingindo. Talvez o contato constante com nossas feridas tenha se tornado simplesmente insuportável. Não sentir nada pode parecer menos assustador do que enfrentar as emoções altas e baixas da vida. Essas 3 possíveis reações mostram os 3 sinais da maturidade emocional. Primeiro, a capacidade de explicar, ou seja, a habilidade, que é difícil de praticar, de explicar para a pessoa que nos machucou por que a gente está chateado. Acreditar que a gente pode achar as palavras certas. Entender que não tem nada de vergonhoso ou lamentável na forma como a gente sofre. E que, com sorte, a gente pode achar as palavras certas para ser entendido por alguém que, lá no fundo, mesmo nesse momento difícil, a gente pode lembrar que não é nosso inimigo. Segundo, a capacidade de manter a calma. Uma pessoa madura sabe que a sua autoestima forte pode segurar ela em qualquer situação. Isso dá a ela a tranquilidade de não precisar gritar de cara, não julgar os outros antes de saber a história toda, não presumir o pior e não responder com mais violência do que necessário. As pessoas mais maduras se amam o suficiente para não achar que todo mundo tá lá, só para tirar uma com a cara delas. Terceiro, a capacidade de ser vulnerável. A pessoa madura sabe e aceita que se abrir para alguém sempre traz o risco de levar uma rasteira. Ela tem força interna suficiente para ter uma relação saudável com as suas próprias fraquezas. Ela não se envergonha tanto da sua fragilidade emocional, a ponto de não conseguir pedir ajuda para a pessoa que, aparentemente, a deixou na lama. Ela confia lá no fundo que não tem nada de errado em chorar e que tem todo o direito de encontrar alguém que saiba lidar com ela. Essas 3 qualidades são parte do que a gente pode chamar de as 3 virtudes essenciais da maturidade emocional: comunicação, confiança e vulnerabilidade. Podem ter sido ensinadas pra gente desde pequenos em uma infância calorosa e amorosa, ou a gente pode ter que aprender elas aos poucos, já adultos. Isso é tipo a diferença entre crescer falando uma língua ou ter que aprender ela como adulto, o que leva tempo. A comparação, pelo menos, dá uma ideia do tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Não tem motivo para a gente se envergonhar da nossa ignorância emocional atual. Pelo menos metade de nós não cresceu num ambiente onde a competência emocional era ensinada desde cedo. A gente pode nunca ter ouvido adultos ao nosso redor falarem de forma emocionalmente madura. Então, talvez a gente precise, mesmo sendo mais velho, voltar para a escola e passar milhares de horas, com muita paciência e confiança, aprendendo a complexa e bela linguagem da maturidade emocional.